Oi, pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês, meus queridos CF Lovers? Como que vocês estão, meus queridos lindos, fofos, gostosos que nos acompanham todo esse tempo? Vamos lá, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Pedro Brice Correia, eu sou o seu professor hoje que vai comentar um pouquinho sobre a nossa Constituição. A gente aqui faz alguns comentários, olha alguns incisos, alguns artigos aqui da nossa Constituição. Em especial, hoje nós vamos falar sobre o artigo 5º, inciso 12, que fala basicamente sobre a inviolabilidade das correspondências e assim por diante. E a gente tem outros professores aqui que conversam e vão falar sobre outros aspectos, tanto da nossa Constituição, quanto do nosso Código Civil, do nosso Código Penal, da nossa consolidação das leis trabalhistas e assim por diante. Então, a gente tem uma equipe formada por pessoas maravilhosas, de cabedal, inteligentes para um caçamba, que vão falar com vocês, comentando artigos por artigos, para vocês compreenderem o que tem ali que é tão peculiar que a gente precisa tomar uma atenção ou ver aqui um vídeo maravilhoso com uma pessoa linda como eu, só que não, que tá aqui conversando com vocês. Mas antes de tudo, vamos para aquele ritual padrão, vamos pedir aqui para vocês que vocês se inscrevam, comente, compartilham, clica no sininho para nunca perder uma notificação de seja de um vídeo meu, seja de um vídeo pessoal, dos outros códigos, ou aqui do pessoal da CF Comentada, ou nossas palestras e projetos, que aqui no canal do professor Bruno Credo a gente tem muita coisa. Então vamos lá, gente, não deixe de fazer tudo isso, ajuda, dá aquele joinha, compartilha, ajuda a gente aqui numa divulgação maravilhoso, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar então a entender o que é esse inciso pra gente não perder mais tempo, que eu fico aqui quase um minuto só fazendo um jabazinho, mas antes de tudo, gente, fazer uma mágica bem streamer, né? Ó, 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 eita, vai, ó, 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 ai, eu amo fazer isso, brincadeira, volta. Vamos então aqui ler então nosso inciso maravilhoso que vamos conversar hoje, que é a inviolabilidade do sigilo, a correspondência, as coisas. Então, eu vou trazer algumas curiosidades com vocês, aprofundar algumas coisas e focar no que mais cai aqui nas provas, costumeiramente. A gente pode falar sobre muitas coisas, existem muitos julgados sobre esse assunto, decisões da STF, STJ e assim por diante, mas vamos focar aqui sobre os aspectos gerais que falam sobre esse assunto. Vamos lá, inciso 12 é inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados de comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal na instrução penal, na instrução processual penal. Então vamos lá, gente. A gente já consegue puxar algumas coisas aqui. Lembrando que essas comunicações a gente traz bastante coisa. O objeto de proteção desse inciso aqui é para falar então sobre o que envolve a comunicação, então até mesmo um transporte de objeto, ou seja, um SEDEX. Patrocina a gente aqui, brincadeira, pode ser considerado um objeto de que sofre a proteção desse direito, desse princípio que é a inviolabilidade das nossas correspondências. Então você pode pensar que se estendeu, existem julgados que falam sobre isso, em algumas coisas, correspondências e assim por diante. Então tudo isso aqui acaba abarcando sobre esses assuntos. Seu celular também, as comunicações, mensagens, mas lembrando que eu vou conversar aqui com vocês que é o assunto em especial. Vamos lembrar aqui que a gente está falando sobre um objeto. O objeto aqui de que a gente está falando é o conteúdo. A gente vai falar isso mais para frente, mas já deixando vocês cientes de que o conteúdo é objeto de proteção desse inciso. Esse conteúdo é a informação que vem trazendo. Então não é só simplesmente você achar que é o celular, que é a carta em si. A carta não serve de nada. O importante é o conteúdo que a carta carrega, ou que as trocas de mensagem dentro do celular. A carcaça em si do objeto não serve de muita coisa, e sim a informação que está sendo deslocada através daquele equipamento. Mas o que a gente precisa focar é na sua exceção, porque o nosso inciso trouxe uma exceção que permite essa violabilidade, ou seja, já fala que é inviolável. Então, é possível violar esse direito por qual meio? Apresenta aqui, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então a gente acaba tendo aqui 4 núcleos para diferenciar. De certa forma, tem que ser em último caso, seja de forma excepcional. Não basta simplesmente eu ter várias alternativas de investigação probatória dentro do processo penal e eu vou lá e penso assim, seria mais viável fazer uma interceptação telefônica, mesmo que eu possa fazer por outros meios, coleta de algumas provas de documentos, ou se eu posso fazer por uma investigação em loco, e assim por diante. Mas vamos direto para a interceptação telefônica, vamos poupar com a minha famosa celeridade processual. Não pode, em último caso, eu estou ferindo um direito daquela pessoa, um direito fundamental, então não dá para a gente simplesmente cortar algumas etapas e pulando os degrauzinhos e achar que você tá de boa com esse assunto, e não, você não tá. E outra coisa que a gente precisa entender que é por ordem judicial, seja somente através de uma decisão de um juiz. Depois a gente vai ver se é um único juiz, pode qualquer tipo de juiz e assim por diante.
nas hipóteses e na forma que a lei estabeleceu. Então a gente já entende que tem uma lei específica que vai regulamentar esse assunto, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que a gente vai estudar mais para frente. E por fim, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Como assim, Pedro? Então quer dizer que não posso, por exemplo, para um processo administrativo, um processo civil? Não. Ou um processo tributário? Não, não pode. Então é só para fins criminais ou de instrução processual penal. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente pode utilizar dentro das outras esferas, mas de forma geral, e uma regra geral que você tem que colocar na sua cabeça aqui, não pode, de forma absoluta, outras áreas não podem pedir essa interceptação, somente se estiver envolvendo com a parte criminal, que é a investigação criminal e instrução processual penal. E aí a gente tem o segundo tópico que eu trouxe para vocês. Esse sigilo não é absoluto, pode sofrer restrições. Essas restrições estão previstas no próprio inciso. Então a gente para ver o quê? A gente entende que, de certa forma, não tem como a gente falar que esse direito é absoluto, porque ele apresenta uma exceção que possibilita eu ferir esse direito, que é por causa toda ali, por último caso, judicial, que ele estabelecer, por instrução processual penal, investigação criminal, assim por diante. Então ali tá a forma que a gente vê essa restrição ao esse direito que não é absoluto. Então ele é um direito relativo. E por fim, a inviolabilidade de respeito ao conteúdo, logo, a inviolabilidade de sigilo de correspondência não pode constituir instrumento para salvaguardar práticas ilícitas. Essa é a nossa base de tudo. Quando o sigilo à informação, o sigilo dessa correspondência for utilizado para ocultar a prática de um crime, eu estou diante de um caso que eu permita essa inviolabilidade. Vamos falar de um caso muito corriqueiro que a gente pode ver, que eu vou trazer aqui um julgado, uma decisão para vocês, tanto de habeas corpus quanto de um posicionamento doutrinário, que a gente tem o quê? Por exemplo, os casos de correspondência das penitenciárias, dos detentos. De certa forma, a gente precisa compreender que o direito deles é absoluto, é algo íntimo deles. Ah, mas e se tiver envolvendo, por exemplo, um tráfico ou um esquema que eles estão passando ordens de dentro do presídio para as suas facções, assim por diante? Então, aí a gente vai estar diante desse caso, salvo quando não constituir para proteger a prática de um crime. Ou seja, se eu estou utilizando esse direito para proteger informações que eu estou utilizando para praticar um crime, já não está mais protegido por esse direito. E aí eu vou trazer para vocês um posicionamento para a gente conseguir compreender isso da melhor forma. Vou sumir aqui com vocês, mas antes vou passar os slides, que aqui a gente vai falar com base na doutrina do professor Eduardo dos Santos. Vou sumir aqui com vocês e vamos ler aqui o que ele traz. Nesse sentido, o STF, no julgamento do habeas corpus número 70.814, firmou o entendimento de que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem judicial, pode, excepcionalmente e desde respeitado o artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais, interceptar a correspondência dos presos, pois a inviolabilidade do sigilo da correspondência não pode constituir instrumento de salvaguarda, desculpa a palavra difícil para o vocabulário, de práticas ilícitas. Com base nesse entendimento da Lei 13.913 de 2019, que inseriu o artigo 71 na Lei de Execuções Penais, tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º, que passam a prever que a correspondência dos presos condenados ou provisórios a ser remetida ou recebida poderá ser interceptada e analisada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, e seu conteúdo será mantido sob sigilo sob pena de responsabilização penal nos termos do artigo 10, parte final da Lei 9.296 de 1996, que é a lei que regulamenta a interceptação telefônica. Então, de forma geral, entendendo esse posicionamento, esse entendimento que o professor Eduardo Santos nos trouxe, é que, dentro dessas realidades das penitenciárias, se eu for utilizar para qualquer outra forma, que é para proteger a prática de um ilícito, eu tenho como me proteger e, de certa forma, violar esse direito do detento, que é de a sua inviolabilidade da correspondência, do sigilo da sua correspondência, porque ele está praticando um crime, está utilizando esses meios, esse direito, no caso, para praticar um crime. Tanto é que isso é previsto na própria Lei de Execuções Penais, que foi atualizada em 2019, para trazer esses requisitos, essa forma de como vai ser essa violação e como vai proceder tudo isso. Então a gente tem a lei de execuções penais possibilitando essa violação e a lei de interceptação telefônica protegendo também, de certa forma, o detento quando essa violação a seu direito constituir, de certa forma, algo que foge do parâmetro comum. Então, se vocês pararem para ver, ao mesmo tempo que eu posso violar esse direito, eu não posso sair divulgando o conteúdo daquele assunto, ele tem que manter sob sigilo. Se o sigilo da correspondência é violada,
eu tenho que, de certa forma, ser responsabilizado. O agente público que está fazendo isso precisa ser responsabilizado, porque ele está ferindo um direito que está sendo violado por causa da prática. É tipo um efeito cascata. Eu estou violando porque ele praticou um crime, mas aí eu acabo praticando um crime por não cumprir o sigilo quanto ao conteúdo daquele assunto. Basicamente é isso. Então vamos continuar aqui, entendendo mais, comentando sobre esse inciso. Vou voltar aqui, meu rostinho maravilhoso. Oi, tudo bom com vocês? Voltando aqui então, vamos conversar então sobre os requisitos que esse inciso traz pra gente. Os requisitos da interceptação telefônica são 4, mas vou destacar 3 aqui porque o outro eu vou comentar com vocês um pouquinho de outra, uma forma mais aprofundada. Primeiro, tem que ser por ordem judicial. Se não houver uma ordem judicial, a gente está aqui diante de uma prova nula, ou seja, ilícita. O que acontece com prova nula e ilícita, para quem gosta de direito penal e processo penal, a gente gera o desentranhamento dessa prova, ou seja, desentranhamento dos autos, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal. Dessa forma, a gente precisa compreender o quê? Quando a gente está falando sobre isso, a gente está presente, tem toda uma regra na própria Constituição e nas outras leis e espaços que vão estabelecer o procedimento, a forma como vai acontecer, eu tenho que seguir a risca, senão eu vou gerar nulidade dessa prova. A nulidade gera seu desentranhamento, porque ela se torna uma prova ilícita, principalmente quando ela é feita de algumas formas que fogem da casinha, ou seja, a forma do padrão que ela costuma aparecer. Ou seja, por decisão fundamentada. Outra coisa que a gente precisava lembrar, essa ordem judicial não é só isso, eu preciso ter uma ordem judicial devidamente fundamentada, que demonstre ser caso de excepcionalíssimo, ou seja, última hipótese, como que está mesmo lá na própria Constituição. Que ela fala o quê? De último caso. O último caso, ou seja, é por uma forma de exceção. Eu não posso simplesmente chegar com vocês e falar assim, opa, já vamos começar com a interceptação. Não. E uma curiosidade que a gente precisa saber é que a ordem judicial pode acontecer de duas formas. Na verdade, de três. A ordem judicial do juiz natural, que é a nova concepção que a gente tem dentro do processo penal do Código Penal, que vai estar investigando, vai estar a par sobre esse assunto, que ele pode pedir, mas da mesma forma a gente pode pedir de outras duas formas que um juiz diferente do juiz natural ou juiz que já está previsto ali, ó, que é a famosa prevenção, ou o juiz prevento, que já está ali presente nos autos, mas que é por causa de uma cautelar, uma forma excepcional, ou seja, o juiz não está ali, só tem um juiz de plantão, é um caso muito excepcional, tá, as investigações da polícia, Ministério Público ali por diante, vão perder a informação, o juiz de plantão vai lá e aceita algum caso, uma liminar, assim, uma causa ou uma cautelar, assim por diante. Então a gente tem a possibilidade de um juiz externo. E a última hipótese é quando a gente está falando de um caso que vai sofrer alteração de competência, ou seja, essa mudança de competência da área que vai estar julgando o assunto pode possibilita um juiz diferente julgar esse assunto ou permitir a interceptação telefônica. Então não fica na sua cabeça aquele negócio de juiz natural, é só o juiz do caso. Não, existem exceções, mas são exceções. Cautelar ou alteração da competência. Basicamente isso de uma forma bem mais simples. Não use os termos técnicos para falar sobre tudo isso, para a gente conseguir assimilar, revisar o assunto, depois a gente vê isso daí e a gente consegue aprofundar melhor o assunto, mas aqui é pra gente comentar e conseguir relembrar dessas questões, que muitas vezes estão mais naquela parte geral, teoria geral, quando a gente vai entender processo penal, assim por diante. E por fim, a gente tem o quê? Nas hipóteses que a forma da lei estabelecer. E aqui a gente tem a lei que regulamenta a interceptação telefônica, que é a Lei 9.296 de 1996. É uma lei pequena, tem em torno de acho que 20 a 30 incisos, artigos, quer dizer, de 20 a 30 artigos, e ele vai disciplinar sobre todas essas formas e vai explicar como que funciona a interceptação telefônica, quando ela é possibilitada, qual é o caso dela, ela acrescenta alguns requisitos e ela apresenta o que vai acontecer caso a pessoa não cumpra com os que estabelecer ou gere algum problema para o próprio sigilo daquela informação, tá bom? Vamos então aqui, se não me engano, eu trouxe para vocês um comentário aqui, ó, do professor Alexandre de Moraes. Vou sumir aqui de novo com vocês. Sumi. Voltando então aqui, vamos então ler a posição do professor Alexandre de Moraes comentando sobre esse assunto e sobre esses requisitos. Nos casos de interceptação telefônica, a própria Constituição Federal, citada no inciso 12, artigo 5º, abre uma exceção, qual seja, a possibilidade de violação às comunicações telefônicas desde que presentes 3 requisitos. Ele coloca 3 e eu falo 4 com vocês, que vocês viram, a judicial, bem fundamentada, que fale sobre excepcionalidade, como a lei estabelecer, e eu vou trazer a última com vocês, mas voltando aqui por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer. Como assim? A interceptação telefônica dependerá de ordem judicial, cláusula de reserva jurisdicional
que nos termos do artigo 1º da Lei 9.296 de 96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. De certa forma, a gente para ver, tá ali os 4 requisitos que eu falei. E qual será esse 4 requisito que não está ali que eu falei? Ó, falei que são esses 3 aqui, mas tem mais um? Tem, que é os fins, para onde vai tudo isso. Vou voltar aqui com vocês. Oi, gente. De certa forma, eu coloquei com vocês 4 requisitos. Ordem judicial devidamente fundamentada que fale sobre excepcionalidade na forma que a lei estabelecer, ou seja, a Lei 9.296 de 1996, e para fins de instrução, tanto processual penal quanto para instrução criminal. De certa forma, vincula a área que vai possibilitar o exercício dessa violação de um direito, que é a área criminal. Mas aí tem a curiosidade que eu tinha falado lá no começo para vocês. É só o crime, ou seja, é só a parte penal que pode pedir? Somente. Somente o processo penal, na esfera penal, tanto na instrução quanto na investigação e tudo mais, pode pedir a violação desse direito. Porém, as provas obtidas pela interceptação telefônica podem ser utilizadas no processo ou na esfera administrativa ou civil ou qualquer outra que for. Então, ela vai se originar do processo ou da parte penal, mas ela poderá ser aproveitada. Se a gente está falando de uma prova aproveitada, de uma prova reutilizada em outras áreas. Eu vou trazer aqui um comentário de um doutrinador que vai explicar sobre esse assunto e que é bom a gente entender que o quê? Surge na esfera penal, mas pode ser aproveitada por outros. Esse é sempre o pensamento. Se vocês se lembrarem que assim, ou acharem que, nossa, o juiz civil pediu, mas eu fiquei sabendo de um caso, de um processo administrativo que permitiu. Sim, é possível, é possível. Mas lembre-se, ele só foi pedido porque foi manifestado ou percebido ou se atentado que houve casos de indícios de uma prática de um ilícito, de um crime. Então, de certa forma, continua a parte criminal, porque é a parte criminal que vai dar origem ao pedido de interceptação telefônica, não simplesmente administrativo ou civilmente. Entenderam? Essa é a nossa base que a gente precisa sempre lembrar. E lembrando de outra coisa, por ordem judicial, somente um juiz. Se vocês virem numa prova, ou seja, pedido de uma autoridade policial ou por uma ordem do Ministério Público, tá errado, não vale, é só ordem judicial, ordem de um juiz. Então, por fim, a gente tem aqui, em regra, não se, e na verdade é uma curiosidade para vocês, em regra não se admite interceptação telefônica entre cliente e advogado, mas há exceção quando há indícios de prática de crime. Você lembra quando eu falei do detento, que ele tem aquele direito possibilitado para ele, e aí veio a lei de execuções penais, foi um novo regulamento no artigo 41, parágrafo 1º, 2º, assim por diante. E aí o que acontece? Quando a gente para ver, a lei começa a excepcionar por causa do detento. Mas e o advogado, que tem um sigilo possibilitado, que é a prática, ou seja, no exercício da advocacia, tem um sigilo com o seu cliente. Esse direito é absoluto? Não é absoluto. Tanto é que no próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, possibilita que o quê? É um direito do advogado, essa proteção ao sigilo da relação entre ele e o seu cliente, mas se houver indício da prática de crime, isso for constatado, pode haver a violação desse sigilo. Mas lembrando, somente na relação entre o cliente e o advogado que apresentem esses indícios de crime ou prática de crime. Por que a gente tem que lembrar? Se eu fizer interceptação e pegar informações de outros clientes que fogem da esfera da prática de crime, que na qual eu estou sendo investigando, ou seja, um caso de improbidade administrativa, é eu e o cliente B. Então, é somente as informações e as relações que eu tenho com aquele cliente B. O meu cliente A, C, D, E, F, eu não posso interceptar, eu não posso pegar informações ou provas dali, porque eu estarei comprometendo o próprio direito. O direito que está sendo violado, possibilitado e previsto em lei, é para quanto à relação minha com o meu cliente B, porque a gente está demonstrando ou apresentando práticas de ilícito de outros crimes, e que eu estou utilizando do direito, da prerrogativa de como advogado, do sigilo ao meu exercício profissional, para praticar esse crime. Mas os outros clientes eu não estou fazendo isso, então não tem porquê eu chegar e começar a interceptar ou violar o sigilo das minhas relações com eles. Entenderam? Gravem sempre isso. E por fim, a gente tem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse posicionamento que eu falei que eu ia trazer com vocês. Vou chamar aqui e vamos entender então sobre essa autorização de interceptação e como a gente pode entender que funciona esse procedimento, como essas coisas que eu havia comentado anteriormente com você. O professor Alexandre de Moraes, ele fala o quê? O texto constitucional consagra a necessidade de respeito ao princípio do juiz natural de decretação e interceptação telefônica, sendo, porém, possível relativizar
a regra da competência prevista no artigo 1º da Lei 9.296. Então, ele simplesmente fala assim, do artigo 1º da Lei 9.296 de 96, ela fala das hipóteses de competência, ou seja, quem que vai investigar. Quem já sabe que é o juiz natural, que eu falei as exceções. E aqui o professor Alexandre de Moraes mostra que o quê? Não é só aquele juiz que está pedindo, que está investigando o caso, existe uma exceção. Então vamos continuar aqui. Autorizando a interceptação telefônica por juiz diverso do juiz competente para a ação principal, tanto a hipótese de tratar de medida cautelar, quanto na hipótese de alteração futura de declinação de competência. Aqui os termos técnicos que eu falei que eu esqueci, que eu não ia falar, mas que já, nossa, citação já trouxe. Que é a futura declinação de competência, que ressalta-se ainda que a limitação constitucional à decretação de interceptação telefônica somente no curso da investigação criminal ou instrução processual penal não impede a possibilidade de sua utilização no processo civil, administrativo, disciplinar, extrajudicial, político e administrativo como prova emprestada, aproveitando-se os dados obtidos por meio de interceptação telefônica regularmente determinada pela autoridade judicial, uma vez que, conforme salientado pelo ministro César Peluso, não é disparatado sustentar-se que nada impedia nem impede, noutro procedimento de interesse substancial do mesmo Estado, agora na vertente de administração pública, o uso da prova assim produzida em processo criminal. Como assim? Eu vou voltando aqui com vocês. O professor Alexandre de Moraes, ele trouxe aqui tanto o posicionamento quanto toda a explicação sobre o assunto. Então, de certa forma, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, ele sintetizou e apresentou para vocês, que é o quê? Pode outro juiz julgar o caso, ou seja, não fica vinculado somente ao juiz natural, que agora a gente tem a nova concepção dentro do ordenamento da prática da parte penal, processo penal, ou seja, por uma medida cautelar ou no caso de declinação de competência. E a gente tem que entender, eu posso emprestar para outras áreas do direito a prova produzida pela essa interceptação telefônica, não ficando preso somente à parte criminal. A parte criminal vai dar origem, mas ela pode ser utilizada em outras áreas, que é considerada como prova emprestada. Voltando então aqui à apresentação, vamos passar aqui para o próximo, para a gente finalizar aqui nossa conversa, que eu vou diferenciar aqui para vocês que existe uma diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação clandestina. O próprio professor Alexandre de Moraes explica aqui para a gente o que? Gravação clandestina, diferentemente de gravação resultante da interceptação telefônica, a gravação clandestina é aquela em que a captação e a gravação de áudio de vídeo de conversa pessoal, ambiental ou telefônica se dão no mesmo momento em que a conversa se realiza, feita. Oxe, eu me perdi aqui, ó. Feita por um dos interlocutores sem conhecimento dos outros ou por terceira pessoa, sem conhecimento dos demais. Basicamente, a gente está aqui numa conversa, eu e vocês, ou você, e a gente está conversando e eu começo a gravar sem ninguém saber ou sem você saber. E aí eu vou gravando e vou utilizando isso como prova. Isso não pode, né? Eu preciso que a outra parte, ou pelo menos um dos envolvidos, ou que haja uma previsão que eu possa fazer isso. Por isso é considerada gravação clandestina, ou seja, feita por um dos interlocutores sem conhecimento dos outros ou por terceira pessoa sem conhecimento dos demais. Essa prova não é considerada na parte criminal, considerada prova ilícita, mas já tem julgados e posições do STF, em alguns dos casos, que falam que sim, é permitido. No caso do STJ, eu posso estar confundindo o tribunal, mas que existem a possibilidade dessa utilização de prova, até mesmo em casos de outros tipos de investigação, como no caso das comissões parlamentares de inquéritos, que são as CPIs, que podem utilizar quando alguma gravação, caso de excepção, de excepcionalidade. Se não me engano, vai acontecer, se esse vídeo for lançado na próxima semana, vamos chutar aqui que hoje é dia 24/9. Se não me engano, já aconteceu isso hoje, no dia 24, na verdade, no dia 23/9, na sessão da CPI, que foi investigado um caso de um médico que apresentou um áudio, ou seja, ele estava gravando o áudio de forma clandestina sem a outra parte, o outro interlocutor saber. Isso é um demonstrativo, a gente pode aprender com essa CPI muitas coisas. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, ver esse áudio, vocês vão ver que foi utilizada como meio de prova dentro daquele sistema. Pode ser questionado pela defesa, pode não ser. Isso vai desenrolar da defesa, tanto do processo quanto da prova, quando for posterior julgado todo esse caso. Mas é um grande exemplo que a gente pode utilizar para falar aqui. Então vamos dar continuidade e compreender o que? Que é a diferença? Eu falei de gravação clandestina, ou seja, que alguém está gravando sem ninguém saber, e a gente tem interceptação e escuta telefônica. A gente tem que entender que as duas são meio que semelhantes, mas elas têm uma peculiaridade, qual que é? A interceptação telefônica ou interceptação total, em sentido estrito, é a captação feita por um terceiro de uma comunicação
telefônica alheia sem conhecimento dos comunicadores, ou seja, em sentido de a pessoa está ali captando, a interceptação é prevista em lei, é possibilitado, ou seja, um agente externo previsto em lei, peço desculpas, que está ali autorizado para fazer aquilo dali e está interceptando e pegando aquelas informações. Já a escuta telefônica é diferente, é uma interceptação parcial. É a captação realizada por uma terceira pessoa de uma comunicação telefônica alheia, mas com conhecimento um dos comunicadores. De certa forma, é aquela pessoa que está com uma escuta. É a escuta telefônica, ou seja, tá ali os dois conversando, você sabe que ela está com uma escuta. Então, de certa forma, a gente tem ali a presença da figura pública, ou seja, autorizada por lei de forma excepcional, autorizada judicialmente, e é uma lei permite, é um procedimento e tudo mais. Então é ali que a gente tem a área que a lei permite e a que a lei não permite. A que a lei permite é a interceptação e escuta telefônica. A que a lei não permite, de certa forma, é a gravação clandestina, porque não está permitindo, mas a pessoa começou a gravar, ou seja, não foi autorizado por uma decisão judicial, não foi fundamentada para aquilo, não está previsto, não foi previsto na lei que fala sobre esse assunto e nem é para cá. E pode ser por causa de instrução processual criminal ou processo criminal, ou pode não ser. Então, por isso que é considerado clandestina. Já que na interceptação telefônica e escuta telefônica é um pouquinho diferente. A interceptação é a pessoa estar gravando total, ou seja, o terceiro está ali gravando. Já a escuta telefônica não, é somente os interlocutores, então tem um agente externo, coloca uma escuta e está ali gravando. Então essa é a nossa grande diferença, que é bom, a gente pode utilizar para título de curiosidade. Quem faz essa definição para a gente é o professor Silvio Mota, no livro dele, eu peguei um de 2018, tá um pouquinho desatualizado, mas ajuda a gente a compreender melhor. Então a gente consegue entender basicamente como que funcionam os mecanismos para violar esse direito, que é o direito, ou caso é o sigilo, a inviolabilidade de nossas comunicações, nossas correspondências e assim por diante. Gente, eu expliquei para vocês alguns aspectos, algumas coisas específicas, fiz algumas curiosidades, o vídeo já está bem grandinho, mas de certa forma a gente comentou bastante coisa aqui com vocês, expliquei aqui para vocês o que é esse sigilo, como que a gente está previsto, como que o ordenamento fala, o que o STF se posiciona, algumas exceções, outras não, para a gente conseguir comentar quais são os requisitos principais. Basicamente, a gente pôde compreender de certa forma mais aprofundada, de certa forma, o que é essa inviolabilidade, o sigilo das comunicações, das correspondências e assim por diante, que está previsto no inciso 12, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Eu me chamo Pedro Brígido Correia, fui seu professor hoje comentando aqui com você, CF. Essas são minhas redes sociais para a gente entrar em contato. Deixei aqui meu Instagram e meu e-mail de contato se quiserem mandar uma mensagem, dar um oi, tipo assim, você pode mandar uma mensagem, eu vou responder, posso acabar não responder porque eu tenho umas dificuldades com tecnologia, mas posso acabar respondendo. Mas eu vou tentar. Mas, gente, se você quiser, manda uma mensagem, manda pro professor Bruno, comenta aqui, então compartilha, ajuda a gente e a gente vai conversando, vai tirando umas dúvidas. Se vocês quiserem, a gente dê indicações de vídeos, de curiosidades, o que vocês gostariam de saber, o que vocês não gostariam de saber, manda aqui pra gente, comenta aqui e ajuda a gente compartilhando e divulgando esses trabalhos. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui. E de verdade, obrigado por estarem aqui nos acompanhando, nossos trabalhos, dando essas ajudas, dando aquela forcinha marota, tá bom? Muito obrigado, se inscreva aqui no canal mais uma vez, coloca aqui o sininho, dá aquele like, comenta e compartilha. Um beijo, um cheiro,